Excelência, senador Jorge Viana. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aspas, dever indeclinável é sustentar a Constituição de 1988, apesar de quaisquer divergências com sua feitura. É colaborar na defesa contra a onda que se avoluma e propaga no seio do povo e que visa atacá-la tão desabridamente que esses ataques passaram a envolver toda a classe política. Continua aspas, hoje se está falando dos políticos como se constituísse um grupo específico de aproveitadores hedonistas e mal intencionados. É indispensável, continua aspas, determos-nos sobre este aspecto da atualidade nacional, pois ele envolve graves consequências. Pensemos seriamente neste movimento, talvez não intencional, mas seguramente orquestrado, que visa a desmoralizar a classe política. Continua aspas. Por detrás da campanha insidiosa que atinge milhões de brasileiros de boa-fé, pode haver a intenção de acabar não com a política, que não acaba nunca, nem pode acabar, mas acabar com as liberdades que estão garantidas na Constituição que elaboramos, como nunca estiveram garantidas em outra Constituição. Derrubar, continua aspas, derrubar a Constituição, execrar os políticos, é derrubar a liberdade para entregar a política atual a outra política, entre aspas, isto é, a outro tipo de governo não declarado, que teria em mãos a sorte e o destino do povo, e com ele o próprio futuro da pátria. Continua aspas, o desprezo à política não é a sua supressão, pois ela se confunde com o governo, que haverá por detrás de tudo isso. Será que estamos ameaçados de outro tipo de política, entre aspas? Ou seja, as ditaduras civis e militares que têm sido a agonia secular da nossa República. Continua aspas, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor, acreditar nela, convocar a nação para defendê-la, se estiver em risco, reagir contra esses riscos disfarçados. Em suma, praticar e defender a liberdade. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar o trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. Estas palavras, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, foram pronunciadas pelo senador Afonso Arinos em 5 de outubro de 1988, na sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte, que tive a honra de integrar pelo voto livre e soberano do povo alagoano. O ilustre jurista, diplomata, professor e político exortou o país a acreditar, defender e praticar a Constituição da República, porque agindo assim estaremos todos nós exercendo e praticando a liberdade. Hoje, quase 30 anos depois de promulgada aquela que foi nomeada Constituição Cidadã, vivenciamos uma época de acusações bêbadas, pedradas de doido e coices de burro, como lembrou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A sequência de acontecimentos é preocupante. Competências e prerrogativas do Congresso Nacional vêm sendo usurpadas com anistias indefensáveis. Mecanismos judiciais são manipulados para impedir a atividade legislativa.
clima mental desfavorável e violento aos deputados e senadores é estimulado pelas redes sociais e até, pasmem, pelos meios de comunicação. Com as generalizadas agressões à política, persegue-se o aval público para esturricar parlamentares indistintamente na fogueira. Liminares ceifam sumariamente mandatos eletivos, sem culpa formada, evidentemente. Tentou-se, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, até mesmo abduzir o presidente do Congresso Nacional por uma precária decisão monocrática. Estamos diante de um ambiente de excepcionalidades jurídicas próprias de um estado de exceção. Utiliza-se o instituto da delação como política de Estado, a exemplo do que foi a censura e a tortura na ditadura. A prisão preventiva é decretada para aterrorizar e obter delações. Dedurar, inventando situações para sair da prisão ou da inevitabilidade da prisão, passou a ser um bom negócio para criminosos confessos, regiamente recompensados com a impunidade e a lavagem oficial do dinheiro público roubado. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, só o Legislativo pode conceder anistia. A anistia, de acordo com a Constituição Federal, é competência exclusiva do Poder Legislativo. Certamente, o mais grave dos excessos que ocorre nas apurações de crimes é a leviandade da generalização contra a política, o hábito de medir todos pela régua sem separar o joio do trigo. Incorreria, senhor presidente, no mesmo erro quem imputasse a todos os membros do Ministério Público Federal pela conduta de procuradores acusados de melar as investigações do Banestado. Na mesma linha, seria inaceitável a excesso afirmar que a prisão de procurador da República, acusado de vender informações e tentar comprar seus próprios companheiros da força-tarefa, contaminaria o Ministério Público. O que não se pode, e se confirmado o crime, aposentar o procurador com os poupudos subsídios pagos aos procuradores da República. E este Senado Federal já votou, em 2013, com o povo nas ruas, uma proposta de emenda à Constituição que proíbe para procuradores e para membros do Poder Judiciário a aposentadoria como prêmio para o crime de corrupção. Apenas com a palavra do criminoso acuado, centenas de parlamentares são jogados na vala comum da corrupção, que, repito sempre, necessita ser investigada e punida exemplarmente nos limites da lei, evidentemente. Basta ao delinquente, senhor presidente, citar o nome de um político, em qualquer contexto fabricado, que a chave do paraíso lhe é entregue. Ao transferir para o delator a produção de provas da autoria e materialidade do delito, o Estado reconhece sua ineficácia na persecução penal. Para escamotear essa deficiência, sugere-se que o magistrado seja mero carimbador de acordos de delações ultrapremiadas, impedido até de verificar a voluntariedade, a regularidade e a legalidade de suas cláusulas. Senhor presidente, outros fatos além da investigação. E pior, obriga-se o juiz imparcial a aceitar o perdão judicial conferido ao delator
pelo órgão de acusação, abdicando da competência que lhes é reservada. Eu falo isso, senhor presidente, com a responsabilidade e com a isenção de quem, como presidente do Senado Federal, sentado aí na cadeira que Vossa Excelência senta agora, aprovou, comandou a aprovação da Lei 12.850 de 2013. Definitivamente, falo como legislador, não era essa a delação que o legislador que aprovou a Lei 12.850 queria. Malgrado os inegáveis acertos e benefícios ao país, há excessos que precisam ser corrigidos, aperfeiçoando o instrumento de colaboração premiada para combater as associações criminosas, já que, senhor presidente, tentam impedir que o Congresso Nacional o faça, com o precário argumento de que qualquer tema que, de uma forma ou de outra, se vincule a essa temática, não pode ser discutido aqui no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, porque configura obstrução da justiça, legislação contra a Operação Lava Jato. Esse controle da legalidade dos acordos de colaboração, senhor presidente, evidentemente cabe ao Supremo Tribunal Federal com a autoridade de guardião da Constituição Federal. Por sua vez, considerando os acontecimentos mais recentes, seria aconselhável que a homologação dos acordos ficasse sobre a jurisdição do colegiado competente do Supremo Tribunal Federal, minimizando eventuais equívocos, suplantando eventuais erros. A delação não é contrato de adesão, precisa ser negociada nos termos da lei. Ao Ministério Público não é dado outorgar aos delatores prêmios além daqueles legalmente previstos, sob pena de nulificar o acordo celebrado com o delator e aí sim atrapalhar as investigações, especialmente, como nos últimos casos, dos crimes que acontecem depois do acordo de delação. Não há, senhor presidente, deslealdade maior, e desculpe-me o ministro Barroso, que falou em deslealdade ao país, dizer que não há deslealdade maior do que a deslealdade com a Constituição Federal, em detrimento do sacrifício de inderrogáveis cláusulas pétreas, a pretexto de honrar compromissos ilegais e vantagens inusitadas concedidas a delatores. Existem, senhor presidente, pelo menos 2 exemplos dessa curiosa generosidade. Existem pelo menos 2 exemplos, senador Requião, desta generosa curiosidade. Aliás, o próprio Ministério Público, não lembro através de quem, contestando uma decisão do juiz Moro, falou da generosidade da delação. Nesse caso, não tratamos exatamente de generosidade, mas de janosidade, porque trata-se do Ministério Público Federal. Um ex-senador integrou essa casa e durante 8 anos foi líder da bancada do PSDB aqui no Senado Federal, que presidiu uma estatal e perambulou pela cidade gravando conversas ilegalmente, chegou, senador Roberto Requião, ao extremo de gravar o meu neto, uma criança de 9 anos de idade. Desviou da empresa mais de, legalmente, nos termos da colaboração, 256 milhões em benefício dele e em benefício de sua família. Sérgio Machado e seus filhos, no entanto, vão devolver em parcelas somente 75 milhões do valor desviado. Limparam quase
900 milhões que permanecerão em seus bolsos, não serão denunciados e todos os processos ficarão suspensos. Em resumo, senhor presidente, impunidade total. Impunidade total. Ao homologar o acordo de colaboração firmado entre a Procuradoria da República e o delator, o ministro Teori Zavascki afirmou, aspas, o montante recuperado é evidentemente insuficiente para reparar os danos supostamente sofridos pela Transpetro, em decorrência de crimes imputados a Sérgio de Oliveira Machado e a organização criminosa que ele integraria. Embora, aspas, continua o ministro Teori, embora nada impeça o imediato cumprimento do acordado por José Sérgio de Oliveira Machado, a Lei 12.850 de 2013 não deixa margem à dúvida no sentido de constituir os benefícios acordados, ainda que homologados. Direitos cuja fruição estará condicionada ao crivo do juiz sentenciante, no caso concreto, à luz daqueles parâmetros. Portanto, o cumprimento antecipado do acordado, conquanto possa se mostrar mais conveniente ao colaborador, evidentemente não vincula o juiz sentenciante nem obstará o exame judicial no devido tempo. O Ministério Público Federal, senhores senadores, tão severo em outros casos, precisa explicar a razão pela qual deixou com os criminosos 2/3 do dinheiro desviado, quando o Código Penal determina a devolução total do produto do crime. Outras vantagens inusitadas foram concedidas aos irmãos Joesley e Wesley Batista, também orientados a gravar conversas que afirmaram ter construído todo o seu imenso patrimônio com práticas criminosas. Porém, senhor presidente, com o beneplácito do Procurador-Geral da República, pagarão uma multa irrisória diante do tamanho do rombo e não sofrerão qualquer reprimenda, ricos, impunes e no exterior. Seguramente, senhor presidente, mais um grande negócio, desta vez com o beneplácito do Ministério Público, do Juizado Federal e até de homologação de ministro do Supremo Tribunal Federal. A legislação penal descaradamente violada exige a devolução total do dinheiro desviado, o arquivamento dos processos e a impunidade total conferida a essa associação criminosa também é flagrantemente ilegal. Certamente, não é com ilegalidades que se combate a corrupção, nem tampouco o combate à corrupção é uma tarefa restrita ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao Poder Judiciário. É atividade, senhor presidente, permanente que deve envolver os esforços de todos os poderes, do empresariado, da sociedade e dos meios de comunicação. Há questões preocupantes. Defende-se o inadmissível uso de provas ilícitas, a supressão do habeas corpus e escritórios de advocacia são vasculhados em nítida atitude de intimidação, confiscando até documentos contendo estratégias de defesa técnica de investigados. Vivenciamos, senhor presidente, os sobressaltos próprios das ditaduras, com a ampliação do denuncismo e vazamentos seletivos de processos sob sigilo, além das manigâncias para trancar ou destrancar inquéritos conforme conveniências do órgão acusador. Observamos vazamentos e a divulgação de gravações clandestinas ilegais, de conversas de investigados com seus advogados e de jornalistas com suas fontes de informação. Mais uma vez, eu quero
cumprimentar e apresentar desta tribuna a minha solidariedade ao jornalista Reinaldo Azevedo, o último exemplo do que acabo de afirmar. Tudo isso, senhor presidente, pela avidez em exibir cabeças decepadas ao público antes do julgamento e da culpa formada. Na Inquisição, senadora Vanessa, e no regime de terror, pessoas eram queimadas e decapitadas em série, mas, embora fosse um entremés, havia julgamento. Peço licença a vossas excelências para fazer breves considerações sobre este tema, prestando contas a esta casa e ao povo de Alagoas. Jamais negociei o meu mandato e os interesses de Alagoas e do país pautaram sempre, e continuam a pautar a minha atividade parlamentar. As investigações, senhor presidente, que envolvem meu nome estão baseadas em simples inferências e declarações de pessoas que nem sequer me conhecem, ou com quem não tenho ou não tive relação ou negócios, e delatam para salvar a pele, sem fatos nem provas. As minhas contas, senhor presidente, foram auditadas desde 2002 e não há um centavo nelas, indevidamente, que tenha sido colocado de maneira ilegal. Irei prestar o 5º depoimento na Polícia Federal, Dessa feita, acusado de obstrução da Operação Lava Jato, senador Roberto Requião. Imputação totalmente infundada com as demais. Tornou-se chavão, como dizia, afirmar que qualquer manifestação ou crítica aos métodos e excessos havidos pelas investigações policiais tem o objetivo de acabar com a Operação Lava Jato. Trata-se, senhor presidente, e já me encaminho para encerrar a intervenção, trata-se, senhor presidente, de argumento falacioso para desviar o mérito do debate. Eu não participo dessa insensatez. Ontem mesmo eu estava vendo um debate numa rede de televisão e o apresentador dizia assim, mas é claro que ficou provado que a iniciativa para o Senado votar a lei de abuso de autoridade era para interferir na Lava Jato. A edição de domingo, 28 de maio de 2017, do Estadão, trouxe, senhor presidente, lúcido editorial versando sobre política e obstrução da justiça. Leio, com a permissão de todos, alguns trechos. A prevalecer a interpretação da Procuradoria-Geral da República sobre o que seja obstrução de justiça, teremos a criminalização e, consequentemente, proscrição de toda e qualquer conversa sobre política. Só falta que a lei penal, nas poucas vezes em que é efetivamente aplicada, seja utilizada para fins políticos. Seria burlar o país, diz o Estado de São Paulo. Ninguém, em sã consciência, defende a dissolução dos meios legítimos de investigação ou tem, senhor presidente, estima pela corrupção. A minha vida exatamente demonstra o contrário. Minhas atitudes são totalmente incompatíveis à acusação de obstruir a justiça. Colaboro com todas as investigações. Entreguei, senador Requião, espontaneamente os meus sigilos e, apesar de ter conhecimento, o Procurador-Geral da República pediu a quebra 6 meses depois desses sigilos já entregues oficialmente, induzindo o ministro Teori Zavascki a erro. Fui ouvido, repito, 4 vezes pela Polícia Federal. E irei quantas vezes for convocado, exatamente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, porque sou o maior interessado no esclarecimento de todas essas falsas acusações. Lembro a todos
que sou defensor da colaboração premiada, como meio de obtenção de prova e combate ao crime organizado desde quando fui ministro da Justiça, nos idos de 1998. Escrevi, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, no ano passado, artigo publicado no O Globo, defendendo a Operação Lava Jato, e mais de uma vez disse que considero a Operação Lava Jato intocável, sagrada. Relato, mais uma vez, desta tribuna, os vários constrangimentos aos quais fui indevidamente submetido nos últimos anos. O Procurador-Geral da República promoveu, estimulou e acobertou vazamentos jamais apurados de dados mantidos sob segredo de justiça. Além disso, senhor presidente, senhores senadores, demandou prisão preventiva com base em simples presunções e sem suficiência probatória apta, como na ação cautelar 4173, indeferida pelo Supremo Tribunal Federal. Pediu busca e apreensão órfã de diligências complementares e para descobrir a prática de crimes diversos, perigosos, como diziam na imprensa. A ação cautelar 4174, também indeferida pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, senhor presidente e senhores senadores, solicitou o meu afastamento da presidência do Senado Federal. A ação cautelar 4293, também indeferida pelo Supremo Tribunal Federal. Diálogos gravados clandestinamente, ainda sob sigilo, foram vazados com estardalhaço e divulgados por vários dias seguidos, em maio de 2016, para pressionar o relator a decretar a prisão de parlamentares e busca e apreensão. Na exata medida, senador Roberto Requião, de um magistrado que se pautava pela lei e não pelo estrépido das ruas, o ministro Teori Zavascki indeferiu pedidos assinalando, aspas, em que pese a indevida divulgação e consequente repercussão dos pedidos, é com base nas premissas da legislação de regência que se analisa o presente requerimento. Fecha aspas. Retaliações acontecem sempre que o Congresso Nacional desagrada o Ministério Público. Foi sempre assim ao longo dos últimos anos. Sempre que o Congresso Nacional desagrada o Ministério Público, senhores senadores e senadoras, se manifestam métodos da Procuradoria-Geral e em seguida, seus integrantes, seus senadores, nesta casa, são amedrontados, ameaçados, seus imóveis são invadidos com absurdas buscas e apreensões nas suas residências. O senador, senhor presidente, que foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça e logo veio na imprensa de que a sua eleição era um movimento contra a Lava Jato, talvez o mais recente, logo veio a busca e apreensão na sua casa e contra seus filhos e familiares. Tentaram me afastar da presidência do Senado Federal por liminar. A mesa e o Supremo Tribunal Federal, a mesa do Senado e o Supremo Tribunal Federal não permitiram. A Corte Suprema corrigiu o equívoco com equilíbrio e independência, em especial a ministra Carmen Lúcia, e Vossa Excelência é testemunha, que compreendeu a gravidade do momento e pautou o processo para o dia seguinte. Em seguida, certamente na esteira de alguma lequésia, sobreveio uma denúncia espantosamente precária. Foi devolvida no mesmo dia,
com um puxão de orelha do então ministro Theori Zavascki à Procuradoria-Geral da República. Aprovamos alterações na lei contra o abuso de autoridade. Logo em seguida, vieram novas buscas e apreensões requeridas pelo Ministério Público Federal contra amigos, advogados e pessoas várias ligadas a vários senadores. No legítimo exercício das prerrogativas parlamentares, defendo o aperfeiçoamento da lei de abuso de autoridade, a investigação dos subsídios milionários ilegalmente pagos a centena de juízes, desembargadores e membros do Ministério Público Federal e a extinção das vultosas aposentadorias concedidas a juízes e promotores punidos por corrupção. Só no Brasil tem esta premiação. E não é premiação delatada, negociada. Considero, senhor presidente, e tenho esse direito, que a prevenção do abuso de autoridade é compromisso do Estado democrático de direito e dever do poder público. Trata-se de ilícito que, na esmagadora maioria dos casos, atinge as pessoas mais simples, mais pobres, as camadas mais abandonadas da população. É bom recordar que o texto do projeto foi elaborado por uma insuspeita comissão de juristas da mais elevada qualidade técnica e moral, no Pacto Republicano, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, e que pessoas que não canso de agradecer pela iniciativa da proposta com relação à legislação. Theori Zavascki, Everardo Maciel, Gilmar Mendes e tantos outros. O tema é seguramente importante, tanto que em 1985 mereceu o senador Roberto Requião, que foi o relator da matéria, mereceu da Organização das Nações Unidas uma resolução sobre os princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas da criminalidade de abuso de poder. Aqui no Senado Federal, o projeto, e já concedo a palavra ao senador Requião, à parte, o projeto de lei mereceu amplo debate, incluindo 2 esclarecedoras sessões temáticas realizadas aqui no plenário do Senado Federal, com a participação honrosa do ministro Gilmar Mendes e do juiz Sérgio Moro, que gentilmente, de pronto, aceitou o pedido para vir aqui, nesta casa, discutir esta importantíssima matéria. Depois, tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, recebeu sugestões e foi aperfeiçoado pelo belo trabalho do senador Roberto Requião, aprovado pelo plenário. Agora, senhor presidente, tramita na Câmara dos Deputados. Antes de encerrar, e já me encaminho definitivamente para isso, eu ouço com muita satisfação o senador Roberto Requião.